Olá, o título do meu trabalho é Planejamento Permacultural de uma Propriedade Rural Periurbana em Presidente Prudente, São Paulo. Os autores sou eu, Camila Pereira Mendes, Guilherme Kenji Ono e Fernando Sérgio Okimoto. Segundo o censo de 2017, cerca de 2 milhões de pessoas abandonaram a agricultura familiar. Esse fenômeno está relacionado à migração do campo para a cidade. E essa migração, ela vem ocasionando um elevado crescimento das áreas urbanas, que é um crescimento acelerado e sem planejamento. Principalmente, e esse crescimento, ele vem sendo principalmente em direção às áreas rurais, formando as zonas periurbanas, que são essas zonas de transição. O aumento dessas zonas ocasiona o aumento da compactação dessas áreas, perdendo então as características da zona rural. Sendo assim, a permacultura ela surge como uma alternativa para a transformação desses ambientes, visando os ganhos sociais, econômicos e ambientais. Segundo o Mollison e o Slay, a permacultura é um sistema de design que permite a criação de ambientes humanos sustentáveis, visando então as gerações futuras. E esse sistema possui uma ética. Essa ética, ela tem 3 premissas, sendo elas cuidar, cuidar da terra, em que busca o consumo responsável dos insumos naturais, preservação e regeneração, o cuidado com as pessoas, que é o cuidado com os seres vivos e as demandas físicas, emocionais, individuais e coletivas. E o cuidado com o futuro, que busca a partilha justa, significa não acumular além da capacidade e não gerar desperdícios. Além disso, também possui 12 princípios, sendo ele: observe e interaja, capte e armazene energias, obtenha um rendimento, aplique a autorregulação e aceite feedback, então aceite um retorno, use e valorize os recursos e serviços renováveis, evite o desperdício, projete nos padrões aos detalhes, integre em vez de segregar, use soluções pequenas e lentas, use e valorize a diversidade, use os limites e valorize o marginal, e use e responda à mudança com criatividade. Além da permacultura, dentro da permacultura existe a agroecologia, que preza por uma visão de todos os ecossistemas envolvidos, trabalhando nas causas e evitando combater os sintomas. Além disso, busca trabalhar com o meio ambiente e suas leis, com a mínima alteração do ambiente. Ou seja, é uma integração entre os ecossistemas, buscando uma relação com o meio ambiente, sem afetar ele diretamente. Segundo Caporal e Azevedo, a agroecologia minimiza as externalidades negativas e, por serem mais parcimoniosas com respeito ao uso dos recursos naturais e menos dependentes de recursos externos, ela acaba reduzindo sensivelmente os impactos ambientais e, portanto, diminuindo a mochila ecológica e a pegada ecológica com eles gerados. Sendo assim, quando ele diz mais parcimoniosos com respeito ao uso dos recursos naturais, significa que a agroecologia ela faz um uso mais cuidadoso e eficiente desses recursos, como a água, o solo e a energia. E também, por ser menos dependente dos recursos externos, ele prefere os insumos locais e naturais, então, deixando de lado os fertilizantes e os pesticidas sintéticos, reduzindo assim os impactos ambientais. A bioconstrução são construções que utilizam materiais que têm um baixo impacto ambiental. Sendo assim, ele busca atender às necessidades dos usuários e proporcionar um bem-estar, segurança e principalmente a sustentabilidade. Além disso, busca reduzir o consumo e a redução dos consumos e dos resíduos a partir de instalações elétricas hidráulicas eficientes. Com isso, utiliza mais recursos naturais, como o sol e o vento, e o clima da localização onde será inserida a estrutura. Os materiais, as técnicas representativas da bioconstrução são o superadobe, o cobre, a taipa de mão e de pilão, o solo-cimento, os fardos de palha e o ferro-cimento. Além disso, as construções devem respeitar 5 princípios norteadores, que são a localização relativa, que busca planejar as construções nos locais onde se pode aproveitar os recursos naturais, evitando, então, o consumo energético. A multifuncionalidade, que varia a função da construção, então, a construção
passa a ser algo além do que apenas um abrigo. Então, também pode ser utilizada para captar energia solar ou a água da chuva. O planejamento energético, que respeita a ideia da permacultura como zoneamentos e setorização, então, a fim de evitar gastos e energias desnecessárias. O uso de padrões naturais, que busca fugir das construções tradicionais, então, construindo com formas de círculos, hexágonos, octógonos, e recursos de energias renováveis, que buscam uma boa iluminação natural, sistemas de aquecimentos e casas bem projetadas aproveitando a ventilação natural. Sendo assim, o trabalho teve como objetivo aplicar o planejamento permacultural na área rural, buscando a revitalização da propriedade degradada e gerar melhorias sociais, ambientais e financeiras para os proprietários, para os vizinhos e para o entorno imediato da cidade e aos novos usuários que surgirão a partir da proposta. Com isso, foram necessárias uma análise do contexto físico-ambiental da região, a elaboração de cartografias de localização e recorte do contexto, das demandas e das propostas, e, por fim, fazer uma proposta de planejamento permacultural na área. A metodologia utilizada foi o levantamento bibliográfico, a partir de temas e elementos fundamentais da permacultura, utilizada nos assentamentos humanos, o levantamento documental a partir do cadastro e projetos da propriedade, o levantamento imagético a partir das fotografias e a aerofotogrametria feita pelo drone, a metodologia de Ferreira, Okimoto e Paiva, juntamente com os 12 princípios éticos operacionais propostos pelo Hombre. E, sendo assim, foram produzidos 5 cartografias, que são as cartografias de recorte, demanda, setorização e zoneamento e ambiências de uso. Com isso, foram obtidos alguns resultados e fizemos algumas discussões. Primeiramente, foi feito um recorte espacial, no qual nós identificamos a propriedade em relação ao município de Presidente Prudente. A propriedade, o sítio, está localizado na zona periurbana, então está próximo aqui dessa área urbana de Presidente Prudente. A propriedade possui 4,5 alqueires e possui algumas áreas construídas, como a residência e o paiol. Além disso, possui outras áreas, como a agrofloresta, aqui, a aquaponia, compostagem e a criação de galinhas no entorno da residência, e a criação de gado aqui no pasto. Além disso, também tem uma área de preservação e de nascente aqui nessa área, essa área verde, e a preservação da nascente. Além disso, também possui uma recente implantação de núcleos habitacionais, localizado aqui na região sudoeste da chácara. As demandas identificadas foram as demandas sociais, que foram identificadas a partir da conversa com os membros da família, na qual foram identificadas algumas demandas, como a fossa biodigestora, o galinheiro, a compostagem, o chiqueiro, o meliponário, um campo de futebol, a expansão aqui dessa agrofloresta, a expansão também dessa área verde que tem aqui, então a expansão para preservar essa nascente, a criação de restaurante rural e a criação de gado aqui nessa área de pastagem. Além disso, também teve as demandas legais, que foi a questão de manter as áreas legais aqui do sítio. E, por fim, teve as demandas acadêmicas e científicas, na qual buscou-se fazer um monitoramento ambiental, o controle das erosões que estão aqui nessas áreas, a retenção das águas, então, a partir a retenção das águas, a energia fotovoltaica, buscando a eficiência energética aqui do sítio, internet rural, um mudário para a agrofloresta, um orquidário e também leite e laticínios, já que tem a criação de gados aqui na área. A setorização buscou identificar a identificação dos elementos que não conseguimos controlar, ou seja, a questão do clima, né? Clima, topografia, porém eles são de crucial importância para serem entendidos e considerados na proposta. Sendo assim, nós identificamos a carta solar,
a rosa dos ventos, para saber a predominância dos ventos na área, as temperaturas máximas e mínimas na região e a precipitação mensal. Além disso, também foram vistas a radiação solar e a umidade mensal, relativa mensal. As curvas de níveis também foram importantes para poder entender o comportamento da topografia e também propor um projeto. E também a identificação das áreas já existentes. A partir disso, foram propostos o zoneamento, no qual foram propostas algumas as atividades a partir das informações contidas nas cartografias anteriores. Sendo assim, esse zoneamento ele foi dividido em 5 zonas, sendo a zona 0 a zona com ambiências que têm mais intensidade de uso. Já a zona 5 são as ambiências que possuem menos atividades, ou de preferência nenhuma. Já as zonas intermediárias, elas variam de acordo com a proximidade com a zona 5 e com a zona 0. Ou seja, no caso da zona 1, é uma zona que possui muita intensidade de uso, porém a intensidade é menor em relação à zona 0. Com isso, nós fizemos o mapa de zoneamento. Nesse primeiro mapa, foi realizado segundo os usuários que trabalham nas atividades do sítio. Sendo assim, a zona 0 é a zona da sede, a zona da residência. Já a zona 1, que é o entorno próximo da sede, ficam as atividades de intensidade, porém menos intensa que da residência, como o galinheiro, a horta e as atividades que exijam constante contato. A zona 2, localizada logo após a zona 3, são as atividades que são menos exigentes, porém ela ainda exige um contato diário, como a aquaponia e o paiol. Já a zona 3 é a zona que precisam de assistência diária, que não precisam de assistência diária. Então, como a composteira da sede e o cultivo autônomo de frutas e vegetais, como a cultivação de ervas medicinais, frutíferas da estação, e também a questão da borda aqui da agrofloresta. A zona 4 deve ser utilizada para zonas esporádicas, como, por exemplo, a agrofloresta, aqui nessa área, nessa área aqui. Já a zona 5 foram destinadas às reservas legais, então, a área de APP e aqui a área de preservação da nascente. Já que nesse segundo zoneamento, foi feito a partir dos usuários do restaurante, ou seja, a zona 0 passa a ser o restaurante e a quadra, que possui proximidade aqui da estrada e da rua. As zonas subsequentes, de 1 a 4, foram dispostas radialmente a partir da zona 0, e as atividades serão propostas futuramente. A zona 5 é a zona onde está a sede e as demais atividades. E é uma zona em que os usuários dessa região não vão ter contato, a não ser que eles sejam convidados. Com isso, foram definidas algumas ambiências e usos, após a definição do escopo e do recorte, considerando as demandas, a setorização, o contexto e o zoneamento da área para as atividades de ambos os grupos, os grupos dos usuários do restaurante e da quadra e dos moradores. E essas ambiências foram definidas a partir de cada zona e foram propostas algumas medidas estruturais, que são medidas construtivas, e medidas não estruturais, que são diretrizes e outras propostas não materiais, como a proposta de planejamento. Sendo assim, foram propostas algumas medidas estruturais, tanto aqui para a área da sede, quanto para a área aqui do restaurante. Primeiramente, aqui nessa área da sede, foi proposto algumas medidas de drenagem e tratamento de água, com a bacia de evapotranspiração, as bacias de detenção de água, um jardim de chuva e um jardim de tratamento. Além disso, houve a expansão dessa agrofloresta, que antes tinha apenas 500 metros quadrados, então foi proposto expandir essa agrofloresta para toda essa área. Houve também a expansão da aquaponia, que já existia aqui próximo à sede, porém, antes essa aquaponia era de 3 por 2 metros, e pensou-se então em expandir para 5 por 3 metros, aumentando então a quantidade de caixas d'água e também para aumentar a criação de peixe. Pensamos também na expansão
dessa agrofloresta, né, extensiva, essa área verde que só estava concentrada aqui atrás, então expandi-la para essa área e também para essa área em sentido a nascente que está localizada aqui nessa região. Houve também a criação do curral aqui nessa área, próxima à pastagem, né, para facilitar o acesso dos animais. Essa região foi identificada alguns casos de erosão, então foi pensado então em medidas de controle de erosão nessa área. As medidas não estruturais propostas foi o SSA ONU, que seria uma comunidade que sustenta a agricultura, que seria então uma estratégia, né, de comercialização dos produtos agrícolas produzidos aqui na chácara, comercialização desses produtos agrícolas, laticínios, mel, entre outros, para uma freguesia fixa e também atuantes como coprodutores, né? Então, essas pessoas poderiam participar nas decisões de que mudas que seriam plantadas aqui na agrofloresta e também ajudar no plantio, né? Além disso, também pensou-se na criação de um app que seria um aplicativo ONU, no qual o aplicativo gerenciaria essa comunidade de essa CSA e também as atividades comerciais do restaurante e do campo de futebol, informando então as promoções e também a disponibilidade de produtos e também de disponibilidade do campo de futebol, entre outras coisas. E seria então mais um canal direto e de feedback entre os clientes e usuários. Aqui temos uma cartografia também de ambientes e usos, porém, ela traz um foco maior para essa região do restaurante, né? Então, o restaurante, ele seria construído aqui nessa região, logo à frente dele teria o estacionamento. O estacionamento foi posicionado aqui de forma estratégica, já que está localizado próximo à rodovia. E ao redor do restaurante foi pensado em um orquidário, um meliponário, uma área de compostagem exclusivamente para o restaurante, uma área de laticínios, que seria, então, de venda desse laticínio, e ele está tá posicionado próximo ao curral, né? Então, é uma posição estratégica, e também a criação de uma acoponia. Já existe uma aqui na sede, porém, foi pensada em uma do restaurante. E ao lado aqui a quadra, né? O curral também ele seria posicionado próximo ao restaurante, porque também é uma área atrativa, né? Então, para as pessoas que forem frequentar o restaurante, verem os animais e ter essa proximidade, né? Sendo assim, o projeto permacultural, ele impacta principalmente a subsistência da família, né? Ou seja, através da comercialização dos produtos produzidos, né, na, na, na chácara e também para a própria alimentação. Então, essa subsistência seria também direta na própria alimentação. Sendo assim, o zoneamento ele satisfez toda a demanda identificada, utilizando o espaço de maneira eficiente. E com isso ele trabalhou-se o respeito aos processos naturais, que é algo trazido pela permacultura. E isso contribui para a eficiência dos projetos antrópicos existentes e também aqueles a serem implantados. Essas foram as referências utilizadas no trabalho e muito obrigada.